Hoje eu quero falar sobre preconceito no Japão. Por que eu tô fazendo esse vídeo, cara? Eu não sei se eu já fiz esse vídeo antes ou não, tá? Mas assim, eu quero fazer esse vídeo porque tem muita gente que pergunta sobre isso nos comentários, tá? Se você quer saber se existe preconceito no Japão ou não, existe. A sua resposta é simples, existe. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua altura, não importa a sua idade, o preconceito ele existe. Se você acha que às vezes porque você é loiro dos olhos azuis, com você não vai existir também. Igual no Brasil, cara, porque, deixa eu falar do Brasil também, porque às vezes no Brasil a gente pensa que não, mas existe. No Brasil isso existe. Às vezes as pessoas não percebem, às vezes as pessoas não falam nada, às vezes é uma coisa que, sei lá, passa despercebido, mas existe. E nesse país aqui, que é um país, que se você assistiu o vídeo passado que eu fiz, quando eu falei que por 200 anos o Japão ele baniu a entrada de estrangeiros no país. Porém, o Japão existe descendentes, né? Existem muitos estrangeiros vivendo no Japão. As maiores cidades, né? Tóquio, Osaka. Eu já fui em Osaka em lugares que era japonês only. É só japonês. E as pessoas, às vezes, eles dão aquela desculpa, não, é porque só pode falar japonês. Mas não é nada disso não, cara. Se você for lá, estrangeiro, e for num bar, o cara fala, não, o bar aqui é só para japonês. Isso não existe só na vida real não, cara. Na internet também existia isso, existe isso. Eu jogava o Battlefield 4, o Battlefield 3. A gente jogou o Battlefield 3 e o 4, eu jogava, tá? E às vezes você entra no servidor e tava escrito lá, como a gente mora no Japão, a gente loga em servidores aqui da Ásia, né, do Japão. E no servidor tava escrito assim, ó, japonês only. E se o cara percebe que você não é japonês, ele quica você do servidor. Tá? Mesma coisa acontece nos bares, japonês only. E se você vai lá estrangeiro, tenta entrar, às vezes eles falam, não, aqui é só pra japonês. E por que isso? Por causa da cultura, eu acho. Por causa de certa preconceito, eu acho. Eu acho, tá? Eu não tenho certeza. Às vezes as pessoas entrevistam esses donos de bares e falam, não, é porque aqui só se pode falar japonês. Mas a verdade não é essa, cara. Tem pessoas que vai e é barrado, é proibido de entrar. Isso não acontece só com o brasileiro, não acontece só com o americano, acontece com todo mundo. Se você for estrangeiro, você vai ser barrado nos bares. Existem pessoas de idade, pessoas que têm mais de 50, 60, 70 anos. Esses têm como eu posso dizer, um rancor maior, eles gostam menos de estrangeiros, tá? Por que isso, cara? Porque essas pessoas vivenciou o período que teve a guerra entre os Estados Unidos e outros países, né? Eles vivenciaram isso. Então, algumas dessas pessoas, eles gostam menos de estrangeiro. Aqui no Japão, existem alguns grupos extremistas que eles não gostam de estrangeiros. Eu, graças a Deus, eu nunca tive contato, nunca passei por esses grupos, mas isso eu falo de coisas que eu vi na internet, tá? Eles perseguindo uns estrangeiros para tentar conseguir uma reação desses estrangeiros. Então, eles perseguiam essas pessoas, acho que é parte de baixo do Japão, não lembro onde que era que acontecia isso. E assim, eu fiquei assustado, surpreso, porque assim, o nível que as pessoas chegam. A gente fala do Japão, a gente tem assim a ideia que o japonês ele é bem educado, ele é bem civilizado, mas às vezes, cara, o japonês ele ele faz, aqui no Japão eles chamam de tatemai, cara. Se você não assistiu alguns vídeos anteriores, esse é o primeiro vídeo no canal, tem bastante vídeo no canal, cara, vai aí, assiste os vídeos tem alguns vídeos que a gente explica o tatemai, que é o que acontece. Por mais que o cara ele não ache uma coisa, ele fala só para ser educado e para ser gentil. Os japoneses eles fazem muito isso, cara. Eles, mesmo que ele ache você feio, você gordinho, você feio, você magrelo, você feio, você altão, ou você feio, enfim, mesmo que você não seja o tipo de pessoas que agradem eles vão falar que você é uma pessoa agradável, precisamente para ser educado ou para ser gentil. Entende? Existe no Japão. Então, assim, muitas coisas são mascaradas, mas quando você vem viver aqui, você percebe e você lida com isso. Já aconteceu comigo, já aconteceu com, sei lá, qualquer brasileiro, qualquer estrangeiro que vem no Japão, acaba lidando com isso. Conversando com o Connor e com o Mukhtar, se você não conhece o Mukhtar, também tem um vídeo que eu fiz com o Mukhtar um tempo atrás, tem muitas histórias interessantes que o Mukhtar me contou. O Mukhtar tá vivendo aqui só tem um ano, cara. Assim, o Mukhtar acha que existe. Quer dizer, eu também acho que existe, tá? Porque às vezes a gente tá andando na rua dependendo, cara, o cara ele se afasta, não agora, que agora a gente tá vivendo esse tempo de distanciamento social, mas antes de tudo isso acontecer, tá andando na rua
e de repente o cara atravessa a rua ou vai no cantinho da rua para não passar perto de você. E a gente tava assim, cara, mas a rua é grande, por exemplo, né? Dá para ele passar. E assim, eu conversando com o Mukta e com o Conor sobre esse assunto. Porque, pra mim, existe e assim, agora, cara, que eu já vivo aqui faz tempo, pra mim, eu noto menos esse tipo de preconceito, esse tipo de olhar diferente porque eu sou estrangeiro, tá? Mas assim que você chega no Japão, se você é como eles que são professores, né? Professores não, eles são assistentes de professor de inglês. Como eles que estão aqui trabalhando com os japoneses, eles têm mais tempo livre para aproveitar a vida aqui no Japão, eles acabam presenciando mais e vivenciando mais esse tipo de situação. Essas pessoas que a gente foi junto no bar em Osaka e que foi proibido de entrar no bar, não proibido não, o cara mostrou a placa e disse que era japonês only, né? O que acontece? Eles estão aqui no Japão, estrangeiros tipo americanos, australianos, canadenses, que estão aqui por pouco tempo, eles querem aproveitar, vivenciar a cultura. Isso acontece, esse tipo de coisa, japonês only. Tem muitos lugares assim no Japão, separados só para japonês. Conversando com algumas pessoas, eles dizem, isso é por causa da cultura, é por causa disso, é por causa daquilo. É porque os japoneses têm as maneiras deles de fazerem as coisas, os estrangeiros têm as outras maneiras de fazerem as coisas. Faz sentido, tá? Faz sentido. Porém, às vezes não é só isso, cara. Às vezes, por mais que você se comporte como o japonês vai se comportar, você é barrado nos lugares só por você ser estrangeiro. Falando da cor da pele. Com a cor da pele existe sim, existe muito mais, tá? Algumas pessoas vão dizer que não, mas existe. Eu não vou falar o nome de ninguém ou mencionar pessoas que eu conheço, que os sogros ou os avós têm esse certo preconceito com pessoas de pele escura, porque né, é uma coisa que talvez fique chato de falar quem é quem. Mas essa pessoa, tá? Ela me falou que o Conor ele fez acho que foi American Pie, ele fez um American Pie e ela mencionando com o sogro dela, né, que o Conor fez essa American Pie, tava muito boa, que isso, que aquilo, e o cara ele falou o seguinte, olha só, eu não vou falar direto, o cara falou o seguinte, eu jamais comeria alguma coisa preparada para uma pessoa de cor. Ele falou mais ou menos assim, um pouco mais rude, mas ele falou mais ou menos assim, tá, esse vídeo aqui não é para gerar tensão, para vocês polemizarem, é só para vocês saberem que o preconceito ele existe e não vai ter nem imagenzinha no vídeo, não sei se você percebeu, eu não coloquei nenhuma foto para poder tentar explicar, porque isso aqui é uma coisa que talvez só falar já seja o suficiente para você entender que se você vier para o Japão e você não for descendente, ou se você for descendente e você vier para o Japão, for trabalhar no Japão, viver no Japão, você, em algum ponto dessa sua jornada, você vai cruzar com pessoas preconceituosas. Isso é inevitável. A ação que você pode tomar é uma só, ignorar. Porque esse tipo de pessoas são pessoas ignorantes. No caso desse senhor que falou da American Pie que o Conor fez, que jamais ele comeria, porque o Conor tem pele escura, esse senhor ele é ignorante. Talvez eles nunca saíram do Japão, eles não têm interesse em sair do Japão. Isso também acontece muito, né? Muitos japoneses não têm interesse em outros países fora do Japão. É igual muita gente no Brasil que não tem interesse em outros países além do Brasil. Americanos que só tem interesse nos Estados Unidos, sabe? Gente que nunca sai do país, que vai ver o mundo, a gente pensa que é grande pra caramba e é desse tamaninho, cara. O mundo parece uma moeda de 50 centavos, é tão pequenininho que é. Tô falando da moeda japonesa, tá? Só pra você aí no Brasil. Falando da moeda japonesa, tá? Então, cara, é muito assim, gente. Essa pessoa ele não sai do país dele, ele não tem interesse de ir pra fora, ele não conhece nada, ele não sabe de nada, ele fica com a cabeça dele fechadinha, entendeu? E o preconceito ele existe, tá? Eu falei quantas vezes o preconceito ele existe. Por que eu tô falando isso repetidas vezes? Porque eu quero que você saiba que existe, quero que você entenda que existe. Tem casos de estrangeiros que vêm pro Japão, que vai morar em Tóquio, por exemplo, e acontece de às vezes no trem, um japonês esbarra nele de propósito, o japonês empurra ele de propósito, acontece, tá bom? Se você assiste meu canal aqui, provavelmente você assiste outros canais por aí também. E tem algumas pessoas, isso acontece mais às vezes com as meninas, tá? Porque é mais frágil e os covardes, eles se aproveitam. Mas existe, e essas pessoas às vezes eles comentam, e às vezes eles vão na delegacia, eles tentam prestar queixa, e acaba ficando isso por isso mesmo, entende? Então, se você, menina, pretende vir pro Japão, você sozinha, e você for morar em Tóquio ou em outras cidades maiores, toma cuidado. Tá bom? Existe preconceituosos, sim. Existe gente
com má intenção, sim. E quando ele vê um ser frágil, como as mulheres são mais sensíveis, mais frágeis, mais fracas, eu tô falando de força, tá? Força bruta. Como às vezes as mulheres ser mais frágil, eles tiram proveito da situação e às vezes eles descontam o ódio que ele tem dos estrangeiros nessas pessoas. Isso quer dizer o quê? Que a maioria de todos os japoneses é assim? Não. É uma grande minoria, cara. É uma parcela pequena. Mas existe. Essa parcela pequena existe. Como existe nos Estados Unidos, preconceituosos com estrangeiros, tá? Como existe no Brasil, preconceituosos com estrangeiro. Como existe em qualquer lugar do mundo. Não é porque a gente mora no Japão que no Japão não existe. Não é porque você está no Brasil que no Brasil não existe. Não é porque você mora nos Estados Unidos que nos Estados Unidos não existe. Isso existe em qualquer lugar do mundo. Se você mora aqui no Japão, ou se você está aqui no Japão e você vai em um lugar que está escrito Japanese Only, nem tenta entrar no bar. Eu vou entrar porque... Não, você está no país dos caras, meu. Se os caras criaram um ambiente só para eles, que eles não querem estrangeiros no meio deles, você tem que respeitar, né? E procurar outro lugar onde o seu dinheiro valha. E você entendeu o que quer dizer? Que seu dinheiro tenha valor? Isso aconteceu em Osaka, eu fui nesse bar. Eu não bebo, mas meus amigos australianos, eles bebem. E a gente foi nesse bar. E tentou entrar no bar e estava escrito Japanese Only. As pessoas, a gente quando é mais jovem, a gente tem, mas vamos entrar assim mesmo. Daí a gente tentou entrar, o cara falou, não, que é só para japonês. A gente não ficou interessado, a gente só achou interessante, que realmente existe. É uma coisa para se confirmar. Tem lugares que tem, até às vezes, se você acha uma foto disso na internet, se eu achar algumas fotos na internet, eu vou colocar aqui para vocês verem as fotinhas de Japanese Only. Se você vier morar no Japão, lógico, venha preparado, saiba que existe. Se acontecer com você, da pessoa ser preconceituosa com você, você ignora e tenta viver a sua vida, porque às vezes, como eu falei em algum vídeo para trás, se você arruma um problema com o japonês, se não é um problema tão grave, a polícia ela vai ignorar. Entendeu? A polícia ela vai ignorar e isso vai ficar isso por isso mesmo. Acontece às vezes você ir num lugar e a pessoa, o japonês ele tem esse tipo de reação. Estrangeiro. Ele tem esse tipo de reação. Às vezes aqui na nossa loja, eu prefiro que a Erika, antes de 7 anos, fizessem um caixa. Eu não gosto de fazer porque eu percebo que às vezes algumas pessoas de idade, quando eles vêm na loja, que eles percebem que é um estrangeiro lá, eles dão aquela recuada, sabe? Eles dão aquela brecada. Agora que o movimento caiu bastante, só vem na loja quem é cliente mesmo. Mas antigamente, antes do movimento cair, sei lá, mais de 95%, quando algumas pessoas vinham, que eles percebiam que era estrangeiro, eles davam aquela gaidinho, entendeu? Pra mim é engraçado, às vezes a gente falava sobre isso, a gente dava risada, porque a gente sabe que esse tipo de pessoa, eles nunca foram pra fora e eles não sabem muita coisa sobre o mundo, às vezes a cabeça deles estão fechada naquela bolinha. Gente, o vídeo não ficou tão interessante porque eu queria só fazer esse vídeo para vocês que perguntam nos comentários se existe. Existe de várias formas, tá? Não importa se você é chinês, brasileiro, americano, australiano, se você é moreno ou branco, existe. Lógico que com pessoas com uma pele um pouco mais escura existe mais também. Não é uma coisa assim, é todo japonês, não, é uma porcentagem muito pequena dos japoneses, mas não é tão difícil de você se deparar com uma pessoa preconceituosa, entende? E se você se deparar com uma pessoa preconceituosa, o que você pode fazer é ignorar e seguir o seu caminho, tá bom? E eu vejo você no próximo vídeo. Agora eu tenho que voltar com esse negócio pra lá. Tchau! Walk around like who you